Olá, pessoal, de volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bom? Tudo basicamente. Ricardo, antes da gente entrar no nosso tema, você sabia que o último programa da gente foi o de número 50? A gente completou 50 programas, Ricardo. E que é uma onça? É uma onça, né? Isso. E agora a gente é o programa 51, uma boa ideia, né? Para uns. É para uns, né? Eu prefiro outros. Prefiro outro também. É só uma questão de Mas, saber. que honra, viu, Ricardo? Obrigado por tudo. São 50 programas que a gente já passou, aprendendo, como você disse, né? E obrigado ao público, né? Sempre com a resposta simpática, tem os haters e tudo, mas isso... E seguimos, né? Como você sempre fala, vamos caminhando, né? Vamos caminhando. É fazer o melhor a cada dia. Pois é. E o tema de hoje, Ricardo, é sobre fazer o melhor a cada dia, caminhar, né? O ministro Dias Toffoli, ele... Uma decisão dele que acabou de ser divulgada no momento, né, que o STF está em silêncio ou não, e a decisão ela fala sobre a Lava Jato, ele anula as provas da delação, aquele acordo de leniência da Odebrecht. É a delação, né? Anula as provas contra o Lula. Só que ele vai além, né? Ele diz que ali gerou o ovo da serpente. Isso na decisão, viu? Não foi em entrevista. Porque às vezes a gente tem que explicar que isso é na decisão ou na entrevista, ou no, porque os ministros do STF falam demais em diversos fóruns, né? E normalmente falam demais, né? Falam demais, né? Sobre tudo. E aí, a questão do ovo da serpente, diz que falou de erro judiciário, acho que é a primeira decisão que explicitamente fala sobre erro judiciário, fala que os procuradores e os juízes têm que ser investigados, quer dizer, ele fala muita coisa. O problema, Ricardo, é que a gente até pode discutir se a gente concorda ou não com o teor disso. E dentro desses 50 programas, algumas vezes a gente já conversou sobre isso. O problema é quem falou, né? Quem falou sobre isso? Ricardo? Pois é, eu acho que esse é um ponto crucial. O Toffoli é um personagem que a gente não pode esquecer, né? Em janeiro de 2019, eu estava em São Paulo, lembro, quando o irmão do Lula morreu, né? O Vavá. E ele não permitiu. Isso é uma coisa absolutamente desumana, né? Cruel. É uma decisão cruel do Toffoli. Não permitiu que o Lula fosse para o velório do irmão. O Lula não é nenhum marginal que tivesse uma organização criminosa que podia resgatá-lo, né, no velório para levá-lo, sabe-se lá para onde. Isso foi uma coisa estúpida, absurda, e eu acho que tem muito, e é uma opinião minha, eu coloquei inclusive isso no blog, do sentimento de culpa, né, dele, Toffoli, pelo que fez. Só que esse sentimento de culpa, ele só se acende depois que o Lula volta ao poder, né? E aí é o mais lamentável. De fato, foi um erro, está muito evidente, está muito claro que foi um erro. Foi um erro criminoso do Moro, do Dallagnol. Isso para mim foi ficando cada vez mais claro a partir do PowerPoint do Dallagnol, né? E depois, com o Vaza Jato, né? A revelação da troca de mensagem entre eles, né? Ficou muito evidente que era uma coisa combinada. Como é que um procurador combina, um promotor, né, combina com o juiz? Vamos ouvir fulano, Beltrano, porque ele vai exatamente chegar onde a gente quer. E, obviamente, o que aconteceu muito com as delações, você bota o cara na prisão preventiva por 1 ano, 6 meses, obviamente você vai fragilizando moralmente, né, o personagem. E foi o que aconteceu. Está muito claro. Eu acho que qualquer pessoa que não for inocente, que houve crime ali, havia na Petrobras. O próprio Lula, né, numa declaração, eu lembro, na época da campanha eleitoral, ele dizia, olha, se as pessoas confessaram que houve corrupção, claro que houve. Houve. Qual a responsabilidade do Lula a ser apurada naquele episódio? Era isso que deveria ter feito o Moro. O Moro não, né? O juiz julga, né? O juiz, na verdade, julga, né? O Ministério Público, a investigação da Polícia Federal. Mas, evidentemente, e o que ficou claro é que o objetivo era tirar o Lula do jogo político. E isso foi feito, e isso é criminoso. O povo brasileiro não teve a oportunidade de decidir se o Lula seria o melhor candidato ou não. Talvez naquele momento ele nem vencesse as eleições pelo massacre, né, das informações da Lava Jato. Mas que houve e havia corrupção, havia. Como eu citei, o Lula disse, e a gente não pode esquecer também, gente, que o Collor foi condenado pela Lava Jato, né? Isso. A Petrobras. Isso. Quer dizer,
Havia um esquema de desvio de dinheiro, havia devolução de dinheiro, 100 milhões, 150 milhões dos envolvidos, dirigentes da Petrobras. Isso evidencia que, de fato, havia um esquema criminoso ali dentro. A responsabilização do Lula era o que o Moro buscava juntamente com o Dallagnol, na verdade, a República de Curitiba ali, né? E isso é um crime, e um crime que precisa ser apurado. Como o Estado, né? O Estado brasileiro não pode e não deve, em hipótese alguma, com um objetivo político, se apoderar da vida de alguém, tirá-la do jogo, porque não é conveniente para essa elite, seja a elite econômica, seja a elite política, enfim, seja a corrente mais à direita, que foi o que terminou acontecendo ali. Quanto ao Toffoli, o tamanho do Toffoli é aquele, né? Esse personagem, o sujeito, peraí, independentemente de ser ministro supremo, ele é um cara medíocre, né? Segundo os próprios colegas ali nos bastidores, dizem que ele é muito fraco. Ele chegou ali, aliás, colocado pelo Lula, né? Chegou ali, jamais ele poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal, né? Um currículo turbinado, né? Pois é, mas não foi só ele não, né? Não só ele não. Porque Carmen Lúcia colocou que era doutora em Direito Público pela USP e não era, né? A Carmen Lúcia, que é uma santa, né? É uma santa, minha santa beata mocinha, né? Pois bem, no caso específico do Toffoli, o Toffoli paulatinamente foi demonstrando que ele é um sujeito absolutamente fraco. Ele é fraco como jurista, porque não é jurista, ele não é um formulador, nunca o foi, e também como ser humano. Agora, depois que o Lula ascende ao poder de novo, se reelege, né, uma votação do povo brasileiro, mesmo depois do massacre, né? O Lula foi pro Pelourinho, passou anos no Pelourinho, né? E aí ele disse, olha, eu errei, foi um erro. Ele chegou a pedir desculpa, né? Perdão ao Lula. Isso, exatamente. Enfim, é muito complicado. Eu, sinceramente, acho que o Lula não perdoou, né? O Lula não tem obrigação nenhuma de perdoar o Toffoli. E se fosse eu, também não perdoava, não. Não adianta agora ele, Toffoli, seguindo o que já vinha fazendo Lewandowski, paulatinamente, anulando todas as investigações porque elas estavam contaminadas. Era a teoria do fruto podre, né? Então, estavam contaminadas. Se estavam contaminadas, não podiam, evidentemente, condenar o Lula, e foi o que aconteceu. O cara passou mais de 500 dias na prisão, gente. Só ele, né? Pois é. Assim, tem gente que foi pego com a boca na botija. Eu tô falando de Aécio Neves. Pois é. Toda a turma do MDB. Essa turma... do PSDB, né? O Aécio ali... Enfim, foi muita gente, né? Não é o baiano lá, o Gedel. 50 milhões num apartamento. Dinheiro da Acarajé, né? Peraí, né, gente? Claro que houve e havia muita corrupção. Mas o que aconteceu? O Moro, entre outras coisas, né, achou que ele era o sujeito que ia redimir o Brasil de todos os nossos pecados, né? Vestiu uma roupa de super-herói, botou uma calça e uma cueca por cima da calça, né? Disse, eu sou um super-herói, eu vou voar. Pois bem, e revelou-se, na verdade, um canalha. Oportunista. Do ponto de vista político, se trata de um canalha. Pessoalmente, eu não sei, eu não gostaria de ter também, enfim, nem acho que ele comigo, nenhum convívio social, porque ele mostrou-se um personagem pequeno demais. Precisa, sim, ser investigado. Eu vi a nota do Flávio Dino sobre isso, para que fique claro que ele atuava ali e era uma organização criminosa. Ele e parcela do Ministério Público de Curitiba, que agia exatamente com um fito claro, com um objetivo claro de condenar o Lula, tirar o Lula do jogo político. Quanto ao Toffoli, eu acho que o espaço que a história vai reservar a ele diz mais respeito à decisão dele sobre o velório do irmão do Lula, que ele não permitiu que o Lula fosse. Quando permitiu, disse, não, pode ir. Arrependeu-se no meio do caminho, o cara estava sendo enterrado, o Avato estava sendo enterrado. Absurdo, né? aquilo ali, gente. Ou seja, eu acho que ele vai marcar a história dele ali e não nessa decisão dele, que é manemene, né? Tardia. Agora, sabe aquele momento que todo mundo já bate, o cara está no chão lá, e você
chega um bate, o outro cospe, né? Pronto, é ele. Agora o Toffoli cuspindo lá na turma da Lava Jato. E a sociedade tem direito de saber o teor da decisão do Toffoli? Já fazendo um todo, né? Pois fazendo aqui eu acho que aquilo é jogo de cena do Lula. O Lula é bom nesse negócio. Vamos lá, tem algumas coisas que precisam a gente lembrar. Por exemplo, o Tribunal do Júri, ninguém sabe quem votou pela condenação e pela inocência. Né? Ninguém sabe. O Tribunal do Júri está lá 12 homens e uma sentença, 12 homens e mulheres e uma sentença. E eles decidem ali, e no resultado final não aparece quem votou condenando. É uma preservação, sim, em função até dos riscos que as pessoas correm. Até porque o cidadão comum, a cidadã comum, como é que você... O julgamento do Zé da Bala, o Zé da Bala, né? Enfim, o pistoleiro, eu vou lá para o julgamento dele e sempre há o assédio, né? Enfim, dos familiares, ou advogados, ou conhecidos do réu, né? Por mais perigoso que ele seja, em torno do jurado. E aí o cara diz, olha, eu sei que você tem família, olha, você tem filho, né? Não é brincadeira, não é fácil. Então, é uma forma de preservar. Mas ministro do Supremo? Não. Eu acho que o Lula joga isso, até falamos disso recentemente. O Lula, ele cria umas falsas polêmicas e assim, divirtam-se com isso, que eu estou preocupado com isso aqui. Eu estou resolvendo uma crise com o Congresso Nacional, com a reforma do Ministério, até na escolha, né, de uma nova ministra para substituir Rosa Weber, uma mulher negra, não é assim? Não de um jeito ou de outro, vamos discutir isso aqui. Eu estou dizendo que a decisão dos ministros do Supremo deve ser sigilosa. Claro que não. Agora, ele podia aproveitar esse embalo, e o Lula é brilhante nisso, dizer, olha, agora seria bom que eles falassem menos, né? Fala muito, né? Porque o pessoal fala na TV Justiça. Se eles falassem só na TV Justiça, era bom. Pois é. Mas o problema é que... E assim, e a TV Justiça já trouxe, né? A baila, ao proscênio, enfim, alguns personagens que... falastrões, né? Gilmar, abusado, xingando, ameaçando, né? Coisa ridícula, o Luiz Roberto Barroso. Como é que Luiz Roberto Barroso vai julgar um caso do Bolsonaro depois que ele vai para um congresso da UNE e diz, nós vencemos o bolsonarismo? Nós vencemos quem para cá? Meu Deus do céu. Você é ministro supremo. Os caras precisam entender e respeitar a instituição em que eles atuam. O Supremo Tribunal Federal é a última instância que a sociedade pode buscar. Em qualquer caso, seja com o Legislativo, com o Executivo ou com o próprio Judiciário. Ele não tem que estar emitindo opinião sobre tudo e qualquer coisa, né? A geladeira, a Consul é melhor do que a Prosdóximo. Tem Prosdóximo ainda? Tem. Não, acho que não. Eu sou antigo. Então não tem que estar dando opinião sobre isso. Fala um ministro nos autos, como a Rosa Weber sempre fez. Que é sensacional. O Alexandre de Moraes, que é um personagem extremamente polêmico, né? Porque ele é um guarda-chuva para o Supremo, né? Ele protege todo mundo da tempestade. Ninguém... Eu entendo muito como é que fica todo mundo calado ali em relação às atitudes do Alexandre, e as decisões dele são basicamente monocráticas, porque ninguém tem coragem de tomar. E aí ele vai para o embate. Ele é da briga mesmo, né? Um cara que foi secretário de Segurança em São Paulo, né? Um cara que tem uma história nessa seara aí. Mas você não vê a entrevista do Alexandre de Moraes? Difícil. Não vê. Ele vai ali, decide nos autos, as decisões dele podem ser uma palestra ou outra, mais uma entrevista. Não, palestra, né? Até onde não deve ou como não deve, que é aquela palestra dele na Itália. Né? Já falamos também sobre isso aqui. Mas, independentemente disso, um magistrado, em regra, deve falar nos autos. Se for um tema acadêmico, né? Tudo bem, né? Mas é sempre muito perigoso quando você vai falar sobre uma questão específica. Porque um dia pode bater na sua mão. E o ministro do Supremo, a tendência é sempre muito grande de que as grandes causas com os grandes personagens cheguem a eles. E aí, o Gilmar, fulano, o Dallagnol, né? Monta uma igreja. Quem é você, cara pálida, para dizer o que vai fazer com o dinheiro que não vai? Isso não é seu papel. Esse silêncio eu acho absolutamente necessário. Silêncio para os ministros supremos, fora dos autos. Agora, aquilo que eles decidirem, nós temos o direito, todo cidadão brasileiro e cidadã brasileira tem o direito de saber o que o ministro do Supremo decidiu. E, obviamente, vamos lá, você acha que, independentemente de qualquer coisa, vamos lá, é sigilo para quem? É sigilo para quem?
Um advogado, um deputado, um senador lá em Brasília, o cara sabe como o cara votou. Né? Vai lá, pressiona ele, olha, me ajude que eu lhe ajudo. Tem aquela conversa, me ajude que eu me ajudo, seja meu amigo que eu serei seu amigo. Pronto. É por aí que um cidadão comum não tem o direito? Claro que tem. Acho que o Lula não fez isso, enfim, com o objetivo de dizer, olha, assim, essa questão deve ser resolvida assim pelo sigilo, mas ele deu um tema ali, deixou a bola rolando e disse, chutem! Quem conseguir acertar no gol, tudo bem. Enquanto isso, bota o Fufuca no lugar da Ana Moça. Fufuca, pois é. Agora, cá para nós, você imaginava que um dia o Brasil ia ter um ministro chamado Fufuca, não? Né? Eu de Fufuca, não Fufuca, de Fufuca, não Fufuca. É isso, Ricardo. Assim nasceu o samba, viu? Um ministro do STF acabou de me dizer em off que o tempo da gente acabou, né? O ministro do STF. Esse é supremo, esse é supremo. Mas eles sempre falam em off, né? Preserve a fonte. Preserve a fonte. É isso, Ricardo. Obrigado, então. Até a próxima. Até a próxima.